Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Raimundo e vou trabalhar matemática com vocês no oitavo ano D. E hoje nós vamos começar aqui com os números naturais. Nós temos uma pequena atividade, tá? Como vocês já sabem, a gente vai começar as nossas aulas à distância. A gente não pode ainda ter aulas presenciais, né? E então nós vamos começar dessa mesma forma, ou seja, da mesma forma que a gente terminou o 2020, tá? Então aqui nós temos os números naturais, que esses números naturais vocês já estudaram desde o quarto ano em matemática, vocês estudam os números naturais. O que vai acontecendo com o passar dos tempos, dos anos, é que vai aumentando um pouco o grau de dificuldade. Mas números naturais são aqueles mesmos que vocês começaram a estudar desde o quarto, quinto ano até o sétimo. Então aqui, os números naturais, o que são os números naturais? São esses números que são representados pela letra N e que eles vão de 0 a infinitos números. Ou seja, eles não têm fim. Por isso que eles são chamados de infinitos, ou seja, conjunto infinito. E o conjunto dos números naturais são números inteiros positivos, ou seja, os não negativos, que se agrupam num conjunto chamado N, ou seja, esse conjunto N é o conjunto dos números naturais, que é composto de um número ilimitado de elementos. Ou seja, foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele é um conjunto ilimitado, que não tem fim. E se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural, tá? Então, se é positivo, é um número natural. Aqui nós temos também uma pequena atividade. Esta pequena atividade, ela pede aqui para você escrever no caderno o sucessor dos números. Então aqui nós temos, vocês vão escrever o sucessor, que esse sucessor vocês já sabem o que é o que vem depois. Então aqui nós temos na letra A 386, a letra B 999, na letra C 2430, na letra D 25.603, na letra E 51.399 e na letra F 100.000. Essa é a primeira questão, tá? Aqui na segunda questão, como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, pede para você organizar em seu caderno, em ordem crescente, os números a seguir. Que números são esses? Ó, 286, 503, 850 e 304. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão organizar esses números, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. A terceira questão, aqui, ela pede para você fazer a decomposição em fatores primos, os números abaixo. Que números são esses? O 72 e o 116. Só para reforçar que nós vimos no ano passado, antes das escolas serem paralisadas, ou seja, antes da pandemia, nós trabalhamos isso. E também vocês trabalharam no quinto, no quarto ano e no sexto. Fatores primos, ou seja, números primos, são aqueles números que têm ou que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo.
Um exemplo de números primos é o 2, tá? O 3, o 5, o 7, o 11, o 17, o 13 e assim sucessivamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a decomposição em fatores primos. Você vai começar aqui do 72 e depois do 116. Aí você vai colocar aqui. Eu quero que vocês deixem o cálculo no caderno de vocês. Vocês vão copiar isso aqui no caderno de vocês, vão responder, tirar a foto e enviar no meu PV. Vocês sabem como é que funciona. Tá? Isso aqui não é mais novidade para vocês. E vindo aqui para a quarta questão, a quarta aqui, ó, pede para você determinar o MMC, ou seja, o MDC, desculpem, que significa o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum dos números que são esses aqui, ó, na letra A, 112 e 70, e aqui 90 e 225. Vocês vão calcular o MDC, ou seja, o maior número que seja divisor comum na letra A de 112 e 70 e na letra B de 90 e 225. 255, desculpem. Aqui na quinta, pede para você calcular o MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum que seja múltiplo tanto de 180 como de 84. E na letra B, você vai calcular o MMC do número que seja múltiplo tanto de 375 e 255. 225, desculpem. Então, essa é a quinta questão. A sexta questão, ela é uma questão onde ela não é muito vista nas aulas de matemática. Eu gosto de passar, tá? Então aqui, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de passar esses tipos de continhas para que os alunos estejam treinando a multiplicação e a divisão. Eu acho importante fazer isso, tá? Então aqui pede para você calcular as operações abaixo. Então aqui embaixo nós temos 4 operações. Aqui nós temos na letra A 64.532 multiplicado por 9. Eu não quero que vocês coloquem só o resultado, eu quero que vocês façam o cálculo direitinho, igual vocês sabem e têm costume de fazer. Na letra B nós temos 5.325 multiplicado aqui por 23. Vocês sabem, primeiro vai multiplicar por 3 todo esse número, depois multiplica por 2, e aí passa aquela fraçãozinha, aquele tracinho, e soma para que você encontre o resultado final. Aqui, na letra C, nós temos o número 83.256 dividido, eu pulei, gente. Começando aqui na letra C, ó, 6.254 dividido por 3. Você vai fazer aquela divisãozinha, onde você vai começar 6 dividido por 3, que dá 2, 2 vezes 3, ou façam da forma que vocês sabem. Tem gente que faz assim, ó. Coloca o 2 aqui, 2 vezes 3, 6, aí 6 menos 6 igual a 0. Aí baixa o 2, aí não pode, 0 no quociente, baixa o próximo número. Pode fazer da maneira que vocês aprenderam. Na letra D, a diferença é porque é por 2 letras, ou seja, é por 2 números, tá? Então, vocês vão resolver isso aqui. Vocês já sabem como é, vocês vão copiar no caderno de vocês, responder e enviar para mim. Pessoal, não quero que vocês mandem só a resposta.
tá? Eu quero que vocês mandem o cálculo, como que vocês resolveram, por exemplo, os fatores primos, os divisores, os múltiplos, como que vocês resolveram esses cálculos aqui da sexta questão, tá? E essa parte aqui que fala dos números naturais, eu escrevi isso aqui só para vocês verem, para vocês se basearem e ter uma base do que é ou o que são os números naturais, tá? Então por hoje era só e até a próxima.